Aí eu estava de maiores salários dos setores lá. Hoje em dia, ter muito estudo é um problema. Aí já eu... Gente, eu só vou pedir pra vocês agora, vou começar a gravar, tá? Você pode deixar aqui então, tá bom? Adeus! Então, Vamos lá, Sérgio... eu converso com você assim. Isso. Tá. Quer Se que quiser eu olhar suba? pra... Se quiser olhar pra... Não, tá bom assim. Se quiser olhar pra câmera, essa aqui que é a principal. Tá. Então, Sérgio, muito obrigada por ter aceitado essa Prazer. entrevista. De verdade. Prazer. Você tipo, me salvou. Depois eu mando a minha agência e conta bancária para você fazer um depósito. Então, o objetivo do meu TCC é que, assim, no jornalismo, a nossa função principal é levar informação e esclarecimento para as pessoas. E uma das coisas que eu vejo muito nas redes sociais é gente com dúvida em relação à dublagem. Não sabe por que os famosos dublam, porque trocou as vozes, aí começa a xingar lá, mas não sabe um porquê, né, por trás. Mas isso acontece. Sim. Então, por isso que eu trouxe você aqui para Maravilha. respondermos essas perguntas. Vamos lá, perguntas cabalísticas. Então, Sérgio, primeiro, conte sobre você. Quando começou na dublagem, como é que foi? Olha só, eu na minha adolescência, assim, eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida ainda, estava no ensino... Como é que chama hoje? Estava no segundo grau. Ensino médio? Ensino médio. Estava no ensino médio e eu li uma reportagem no jornal de que na Herbert Richards, na antiga Herbert Richards, havia um curso de dublagem, uma escolinha de dublagem. Aquilo me chamou muita atenção, eu fiquei interessado naquela época, eu devia ter o quê, 16 anos. E eu vim até a Herbert Richards, eu morava longe de lá, peguei ônibus e não sei o que, não sei quantos ônibus. E a pessoa que me atendeu falou, olha, nós já tivemos até essa escolinha aqui, mas no momento ela não funciona e não existe uma previsão de voltar. Ok. Aí eu deixei para lá, fiz vestibular para psicologia, fiz 2 anos de psicologia, detestei, larguei no meio, aí fiz outro vestibular para biologia, aí eu me formei como biólogo. Só que eu sempre tive aquela coisa, um pezinho nas artes. Eu sempre gostei, desde criança eu vi o Conversando aí sobre mágica. Desde criança sempre gostei de mágica, comprava caixas com mágicas e fazia para os amigos. E depois de adulto eu passei a fazer profissionalmente, assim, de vez em quando. Teve uma época até que isso me sustentou. Mas o fato é que eu fiz a faculdade de biologia, depois de trabalhar 3 anos como biólogo, realmente não era a minha praia. Comecei a trabalhar numa empresa de dedetização, fui contratado como biólogo e depois de algum tempo meu contra-cheque, em Manaus se chama contra-cheque também, em São Paulo é olerite, o meu contra-cheque passou a vir lá com a função de vendedor sem eu saber, e eu ganhava quase nada lá, salário mínimo. Eu falei, bom, vendedor por vendedor, eu vou tentar ser vendedor em algum outro tipo de negócio, em outra empresa, para ver se eu consigo ganhar mais. E fui passando por várias empresas, até que no final de 91, no meio de 91, eu estava trabalhando numa empresa grande, era uma função legal que eu tinha, e eu descobri que naquela rua tinha um estúdio de dublagem, que hoje já não existe mais. Tem, de vez em quando passa filme, aí versão brasileira Telecine. Aquilo me acendeu aquela luzinha de novo, e aí era auge do plano Collor, teve aquele confisco das cadernetas de poupança, aquela coisa toda. Todas as empresas mandaram muita gente embora, e eu me vi desempregado assim de uma hora para outra, e me lembrei da coisa da dublagem. Paralelamente a isso, tinha um amigo meu que era muito brincalhão também, e ele morava no prédio em frente. De vez em quando um ia para casa do outro, a gente pegava algum programa de televisão, algum roteiro. Na época não existia nem videocassete, nem câmera de vídeo, não existia. Era só fita cassete de áudio. Então o que a gente fazia? A gente pegava um programa de televisão que era conhecido, um comercial, e a gente escrevia um roteiro parodiando aquele comercial, aquele programa, gravava aquilo, botava a trilha sonora, subia, o áudio baixava, aquela coisa toda. Tecnicamente era muito mal feito, mas o conteúdo era muito bom. As pessoas se divertiam muito quando a gente mostrava. A gente juntou lá mais de 2 horas e meia de gravação, em que a maioria dos itens ali eram comerciais de 30 segundos. Então tinha muito material ali, e sem saber eu estava fazendo radioteatro.
Eu estava interpretando textos com trilha sonora, com efeitos e tal. O que eu estava fazendo é o que antigamente se chamava de radioteatro. Eu fazia isso por hobby, por diversão, e o resultado era muito bem feito, a coisa funcionava muito bem. E aí quando me mandaram embora dessa empresa, eu deu aquele estalo e falei, poxa, dublagem deve ser mais ou menos parecido com aquilo que eu faço. E aí eu resolvi ir lá naquele estúdio, me apresentei, perguntei como é que eu teria que fazer para ser um dublador, eles me deram lá o caminho das pedras, eu teria que ter um registro de ator. E foi a primeira vez que eu assisti uma dublagem e, coincidentemente, quem estava dublando era a Miriam Fischer, né, que você entrevistou também. E a Miriam passou aquela imagem lá, eu vi ela ensaiando, ensaiou de novo, ela falou, ok, vamos gravar. Ela gravou, a Miriam já era, naquela época, já era muito boa dubladora, e eu pensei comigo mesmo, meu Deus, isso é muito fácil, fazer isso com o pé nas costas. Aí eu me inscrevi num curso de dublagem, a história é grande, depois você vai ter que editar esse troço aí, viu? Eu me matriculei num curso de dublagem, e na primeira aula que eu fiz, a primeira vez que eu fui para uma bancada, eu assisti a cena, ensaiei e tal, o professor ensinou tudo o que tinha que fazer. Ensaiei 2, 3 vezes, falei, ok, acho que podemos gravar. Aí na hora que eu botei o fone, que o cara soltou o vídeo, já tinha entrado atrasado. Não, vamos de novo. E já passou assim, aquela coisa do reflexo que eu ainda não tinha. Eu falei, meu Deus, o buraco é muito mais embaixo. E depois tem outras dificuldades na dublagem, que se você quiser, eu posso te falar assim rapidamente. Primeiro você está ouvindo um negócio aqui no fone, sendo falado num idioma que não é o seu. Mesmo que seja inglês ou espanhol, que são mais familiares para a gente, mas você está ouvindo um idioma e está lendo num outro que é o português. Sim. Então esse negócio já dá meio que um nó na sua cabeça quando você começa. Depois você tem que ficar lendo e olhando para a tela, lá e cá, porque você ensaia a tua fala e você decora as primeiras 2, 3 palavras do que você vai falar, porque quando você começa a falar, você tem que estar olhando para a tela, você tem que estar olhando para a boca do teu personagem. No que ele começa a falar, você tem que ir junto. E aí você fala essas 2, 3 palavras enquanto cata o seu texto ali no meio de uma página, tem vários personagens escritos, está o texto todo ali, estão todos falando, e teu olho tem que bater no meio daquela frase que você já começou a falar. Então isso é uma coisa muito difícil. Isso é uma das coisas assim, talvez mais difíceis de você conseguir dominar, é essa coisa de você começar a falar ali, bater o olho no ponto exato do papel e ler mais um pouquinho. A gente lê mais rápido do que consegue falar. Sim. Então você lê, está falando um negócio que está um pouco para trás e aí olha para a tela de novo para ver onde é que o cara está e daqui a pouco você volta, já tem que estar num outro ponto do texto. É muito difícil, é muito, muito difícil. E eu tive a certeza ali de que eu jamais conseguiria fazer isso. Não é bobagem, não é falsa modéstia, mas é uma coisa extremamente difícil. No começo é muito, muito difícil. E você vai fazendo, como tudo na vida, você pratica, vai fazendo, e de repente parece dar um estalo na tua cabeça e aí você consegue ir melhor. Sim. Entendeu? Então é uma coisa complexa. Então, voltando para a tua pergunta, como é que eu consegui dublar se eu não tinha formação de ator? Eu, como te falei, eu fazia mágica, eu me apresentava em congressos de mágicos, me apresentei em congresso internacional de mágicos, em Campos do Jordão, me apresentando para uma plateia de mágicos, e às vezes em noites de gala aberta ao público. E aí tinha programa da peça, programa do espetáculo, né? Vão se apresentar os mágicos tais, Sérgio Stern e tal, parará. E eu guardei todo esse material. Então alguém me falou, na época era possível fazer isso, hoje eu acho que já não é mais. Mas você, por comprovação de trabalhos executados, você podia levar esse material todo no sindicato dos artistas, foi o que eu fiz. Levei esses programas de peça e de shows de mágica e participei de ópera. Levei lá e falei, olha, eu queria ver se vocês podem me dar um registro provisório que eu quero trabalhar com dublagem e tal. Já trabalhei aqui, eles falaram, vamos examinar esse material todo. Se a gente achar que você já fez uma quantidade suficiente de trabalhos em teatro, em palco, a gente dá um registro provisório. E aí me deram, eles falaram, agora você tem que trabalhar durante 1 ano com esse registro, você pode trabalhar em qualquer casa de dublagem com isso.
junta novos comprovantes, agora tem que ser coisa nova, isso tudo aqui vai para o lixo, e no ano que vem você traz de novo. Se a gente vir que você de fato trabalhou, que você entrou de cabeça no negócio, a gente dá um registro definitivo. E assim eu comecei, e nesse meio tempo eu fiz alguns cursos de teatro, uns cursos livres, e trabalhei um ano como dublador, e num determinado momento eu fui chamado, fiz um teste e virei Ronald McDonald. Eu não sei se cheguei a comentar isso contigo quando eu estive lá em Manaus. Eu fui Ronald McDonald durante 5 anos, eu fazia shows em escolas, era legal, shows educativos, passava noções de higiene, de preservação ambiental através de mágicas e de brincadeiras. Era muito legal, um trabalho muito bacana. Participava de campanhas de vacinação, que as lojas do McDonald's funcionam como postos de vacinação. Então isso durou 5 anos, e nesses 5 anos o trabalho do Ronald me tomava muito tempo. E eu quase não dublei. Então dublei 1 ano, parei 5 praticamente, e aí depois de 5 anos eu resolvi sair, falei, vou meter a cara na dublagem. Então efetivamente eu comecei 5, 6 anos depois de ter concluído os meus cursos, e aí não parei mais, foi em 95, por aí. Sim, entendi. Gente, deixa eu trocar uma nessa câmera. Deixa eu ver aqui. Daqui a pouco você tem que trocar o cartão que eu falo. Outra pergunta é a questão do processo da dublagem. As pessoas não sabem. Só vem o filme já pronto no cinema, mas qual foi o processo até chegar no cinema ou na Netflix? Passa por onde? Por quem? Passa pelo seguinte, no primeiro momento o filme ele é entregue para um tradutor. A pessoa assiste o filme em casa, ou ouve evidentemente, e traduz. Aí ele imprime aquele material, entrega para o estúdio de dublagem, é o estúdio de dublagem que contrata o tradutor também. Tá? Então, num primeiro momento, aquilo vai para um tradutor. Quando a tradução está pronta, aí são escalados os dubladores, e quem escala, em grande parte das vezes, é o diretor de dublagem, é o cara que vai dirigir aquela produção. Porque ele conhece todos os atores que estão no mercado, não é tanta gente assim, aqui no Rio deve ter, sei lá, umas 400 pessoas, se tiver, não é muita gente. Então o diretor ele conhece as características de cada dublador, ele conhece todo mundo se conhece na dublagem. Então ele conhece o seu timbre de voz, ele sabe há quanto tempo você está dublando, se você já tem um desembaraço maior ou menor, porque tem dublagens e dublagens, tem coisas cabeludíssimas de se dublar. Por mais que você tenha 300 anos de estrada, você apanha com determinadas dublagens. Exemplo, esses realities que tem de culinária, que o cara, a edição do programa, a forma como o programa é montado, né? O programa ele não passa na televisão, ele não é filmado numa sequência cronológica. O cara filma a cena aqui, depois ele filma a cena ali, aí uma outra cena aqui, e depois ele vai editar aquele programa, ele vai ser montado. Não, acho que essa cena fica melhor se ela entrar no começo, depois essa primeira cena que eu gravei, acho que no meio ela se encaixa melhor, enfim. E esses realities de culinária, aparece o cara dando depoimento e de repente corta para uma cena em que ele está no meio da cozinha, todo atarefado. Então eu peguei a alface, cuidado, pega fogo, não sei o que. E aí a alface estava molhada e não sei. Sai da frente! Essas coisas muito frenéticas, isso é de enlouquecer dublador. Outra coisa de enlouquecer dublador é o cara que não é ator, que ele está dando um depoimento, então ele não tem um texto decorado na cabeça, ele não fala com fluência. Ele fala e gagueja e fica procurando palavras, de repente ele acelera e aí ele fala mais devagar e se lembra do que ele ia dizer. Então essas alternâncias de ritmo, isso é tudo extremamente difícil. Então o diretor de dublagem, ele conhece todos os atores, todos os dubladores que estão no mercado e ele sabe, não, a Catarine, ela pode dublar essa personagem porque ela já tem um desembaraço suficiente para fazer esse grau de dificuldade e o tipo de voz que ela tem se encaixa bem com essa figura que ela vai dublar, com essa pessoa que ela vai dublar. Então ele escala, então passo do tradutor, o diretor de dublagem levou o filme para casa para assistir e fazer a escalação dos atores. Aí o estúdio entra em contato conosco, passa os horários e aí o filme ele é dublado, ou seja, a gente coloca a voz no filme. Depois disso,
o filme é revisado na empresa de dublagem para saber se não houve nenhum erro de pronúncia ou alguma coisa que ficou suja, algum barulho, eu esbarrei na bancada e saiu um barulho, porque quando acontecem essas coisas, o revisor ele anota todos os pontos do filme onde tem problemas e o estúdio liga de novo para casa de todos os dubladores que tiveram seus problemas e a gente tem que voltar para fazer consertos. Então, aí a gente conserta, depois está tudo certinho, revisado e tal. Muitas vezes vai para o cliente revisar de novo, para Disney, para Sony Pictures, para Fox, aí eles vão lá e revisam lá também. Quando não tem mais conserto, aí vai para a fase de mixagem. O que é a mixagem? O que as pessoas escutam num filme não é só a voz dos dubladores, existem os chamados efeitos sonoros e a trilha musical. Efeito sonoro é qualquer ruído, uma porta batendo, uma explosão, uma avalanche, ou um dedo estalando, isso tudo, um carro freando, são efeitos sonoros. E tem a trilha sonora também, que fica de fundo em algumas cenas, e o mixador ele tem a incumbência de deixar tudo isso num nível parecido, num volume parecido para as pessoas ouvirem, sem que isso cubra a voz de quem está falando. O principal é as pessoas conseguirem compreender o que está sendo dito. Então ele bota tudo num nível adequado para que as pessoas ouçam e percebam aquele barulho de pá, toc, 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 aquela coisa toda, ele bota aquilo num nível razoável para a voz que o cara está emitindo. O cara pode estar conversando como nós dois, como ele pode estar na briga, no preço, aquela gritaria. Então o mixador ele faz isso, ele vai equalizar, ele vai nivelar as vozes dos diversos atores que estão aparecendo na cena para que elas fiquem num nível mais ou menos próximo, e isso tudo também em relação à trilha sonora e mixagem, trilha sonora e efeitos. Eu acho que é isso. Tradução, aí o diretor assiste, escala, aí nós entramos no estúdio, aí vai para a revisão, depois da revisão os concertos e por último a mixagem. E aí o filme está pronto, aí ele é entregue para o cliente e o cliente decide quando e onde vai exibir. Em relação aos textos de vocês, né, leem na hora de dublar, etc., o diretor de dublagem ou o dublador podem mexer? Sim, a gente mexe e mexe bastante, porque muitas vezes tem problemas da própria tradução. Os tradutores nem sempre têm o tempo ideal para traduzir os filmes. O cara chega lá na empresa, olha, tem esse longa-metragem aqui, 1h30, eu preciso que você me entregue anteontem. Como assim? Anteontem já foi. Assim, a grosso modo é isso que acontece em muitos dos casos. Então a gente muitas vezes recebe traduções muito aquém do nível que seria desejável, e a gente, durante o processo de dublagem, a gente corrige um monte de coisa, um monte de erros que tem de tradução. Às vezes ainda escapa uma coisa ou outra, mas tem muito problema com tradução. E às vezes a gente também modifica para botar aquele molho brasileiro, né? Por isso que a gente não fala tradução Herbert Richards, tradução Alamo, não, é versão brasileira. Sim. A grosso modo ele foi traduzido para o português, mas existem expressões e situações que a gente dá uma brasileirada porque senão não fazem sentido. Aqui no Brasil, sei lá, em comédia é mais fácil ver isso, quando tem uma piada em inglês, normalmente ela não vai funcionar em português se ela for traduzida literalmente. Então, a gente dá aquela mexida. Eu não sei se você assistiu Monstros S.A.? Sim, Meu sim. xodó. Aí tem uma cena lá que o Mike, aquela Ross, aquela mulher que trabalha lá na Monstros S.A., entregou o seu relatório, Sr. Wazowski. Ross, minha querida flor do campo, você tá fabulosa hoje. Tu fez chapinha? No inglês, certamente a piada era outra. Sim. Né? Então essas coisas são coisas muito nossas. Chapinha. Certamente existe chapinha lá fora, mas tem um outro nome, e a piada deles deve ter sido alguma coisa completamente diferente. Então a gente modifica sim. O diretor ele tem autonomia para acatar essas sugestões ou não, ele sugere muita modificação. Eu
Eu lembro também do Apenas no Show, que você fala, como é que é? Sabe de nada, inocente, né? Sabe de nada, inocente? Eu não me lembro em que episódio que foi isso, mas essas coisas. Exatamente, né? Qualquer pessoa que vai entender essa piada, porque o tchan é uma coisa assim de conhecimento nacional. E também temos que ter esse cuidado para não fazer coisas muito regionais. Eu não vou botar uma coisa específica do Rio de Janeiro e eu não vou dublar como um carioca. Aí, demorou. É uma gíria muito carioca. Ah, vamos fazer não sei o quê? Demorou. Pô, vai ter muito lugar do país que as pessoas não vão entender. Demorou o quê? Quem demorou? Botar uma coisa que seja nacionalmente conhecida. Teve um filme que eu fiz, Tá Dando Onda. Nossa, tem umas coisas muito engraçadas ali. Tem uma hora, alguém ali fala assim, meu pai foi campeão de futsal, futebol de salmão. O Tá Dando Onda é sensacional. Várias piadinhas assim, o Frio de Janeiro, Frio né? de Janeiro, né? Ele é surfista nas praias do Frio de Janeiro. Então, esse tipo de coisa faz o filme se tornar mais divertido. Sim. Porque são coisas que as pessoas identificam e são bem usadas. Na maioria das vezes as coisas funcionam muito bem. Então, a gente muda sim o texto e muitas vezes a gente é forçado a mudar por questões de diferenças entre os idiomas. O português ele é muito mais prolixo, por exemplo, do que o inglês. Então, o cara às vezes fala uma frase deste tamanho que traduzida para o português ela fica assim. E a gente simplesmente não consegue encaixar aquilo na boca do ator que está ali em cena. Aí a gente sai cortando, a gente encolhe aquela frase sem mudar o contexto dela. E às vezes acontece o contrário. Às vezes tem alguma coisa que a gente fala que é curtinho, em outro idioma é gigantesco, japonês. Sim. Japonês é uma coisa completamente louca. A gente não tem nenhuma referência. Quando a gente está dublando algum programa em japonês, anime, por exemplo, sei lá, às vezes no texto aqui traduzido tá uma coisa do tipo, ele provavelmente se escondeu em alguma dessas portas, vamos cercar, ele não pode fugir de jeito nenhum. Aí quando você ouve lá o original, o cara só fala assim, Hakuro! E quando você fala tudo isso, né? Hakuro! E às vezes o contrário, aí em português está, olá! Aí você vê a cena e tenta fazer uma coisa, olá, como tem passado, e a família, você vai esticando para caber na boca do cara. Então, são situações em que você é obrigado a mexer no texto, mas sempre com aquela preocupação de ver a cena inteira, o contexto daquilo que está sendo dito, para que a adaptação não fique uma coisa assim, fora do lugar, né? Uma coisa... Sim, entendi. E como é que fica os casos, por exemplo, as séries que começam com algumas vozes e no meio troca do nada? Existem situações, por exemplo, começam com um ator e o ator já chegou numa idade que ele resolveu que ele não quer mais dublar, ele quer curtir a vida, cansou, né? Não quer mais trabalhar, trabalhou 40, 50 anos e o cara está cansado, quer curtir a vida dele e aí ele simplesmente para de dublar. Aí você é obrigado a substituir a voz. Tem situações em que o dublador morre. O antigo dublador do Bruce Willis, que era o Newton da Mata, um cara sensacional, só que ele morreu. E aí o Bruce Willis passou a ter uma outra voz. Existem situações assim que a gente também não tem muito controle sobre isso, que é o seguinte, uma série ela é feita numa empresa durante um tempo, e aí por alguma negociação, não sei o que acontece exatamente, que de uma hora para outra termina uma temporada e a outra temporada vai ser feita numa outra cidade. Que aqui no Rio de Janeiro, se mudar de estúdio, eu vou para outro estúdio e gravo lá, se for um personagem que eu dublo regularmente. Mas teve caso aí, por exemplo, Game of Thrones. Eu fazia o Game of Thrones até a 5ª temporada. Aí na 6ª ele foi para São Paulo. Não sei porquê, mas é uma coisa que foge assim ao nosso controle. E aí o trabalho tem que ser feito, ele tem que ser dublado. Sim. E aí muda, e às vezes por questões técnicas. Programas assim muito antigos, tipo Star Trek, a série original, ela foi gravada em fita magnética. Isso hoje em dia não existe mais. Você sabe o que é isso? Videotape? Já ouviu falar? Sim, já ouvi então, falar.
É uma fita, um material plástico que tem um pozinho de metal, pozinho de ferro ali dentro e a coisa era filmada naquele suporte, naquele material, só que aquilo tem um desgaste, com o tempo aquilo desgasta, porque era literalmente uma fita imensa, quilométrica, que ela, para ser reproduzida, ela era colocada num aparelho lá, ela girava, ia passando e tinha um cabeçote que encostava nela, aquilo gerava um atrito, só que aquele cabeçote lia aquela informação que estava gravada ali, transformava aquilo em imagem e som. Com o passar dos anos, aquilo vai se deteriorando, vai perdendo a qualidade, o som vai ficando abafado, a qualidade da imagem vai ficando meio envelhecida. E os caras têm equipamentos, têm processos hoje que te possibilitam remasterizar a imagem, dar uma recuperada na imagem, digitalmente se faz isso, e aí você passa até coisa em arquivo digital, já é mais fácil a partir desse momento. Só que as vozes também precisam ser repostas, senão você vai ter uma imagem melhor passando na tela, vai ficar com o som meio abafado, que não dá para entender direito. E a própria questão da exibição, cara, para exibir um programa desse, a Netflix vai exibir, uma Fox vai exibir, os caras não tem mais equipamento de videocassete. O cara não vai pegar uma fita e botar lá na máquina porque não existe mais equipamento para reproduzir isso, não é mais usado. Os caras utilizam equipamentos digitais, então convertem para um formato digital e aí tem que redublar. E aí quando você vai redublar, cai naquele problema. Às vezes o dublador não está mais disponível, às vezes o dublador já faleceu, e aí as vozes mudam. E eu entendo a reclamação das pessoas, porque além de profissional, eu também sou espectador. E quando mudam as vozes assim, isso causa uma estranheza grande, sim. Mas são situações fortuitas, a gente não tem como controlar isso. Uma das coisas também que as pessoas, né, criticam bastante, é muito recorrente hoje em dia em relação a famosos dublando. Porque estão colocando muito... Hoje em dia tá demais, entendeu? Por isso é outra coisa. Os famosos, eles dublam quando tem algum lançamento previsto para cinema, para passar no cinema no primeiro momento. Tem muita coisa que a gente dubla e já vai direto para televisão. Netflix, essas coisas assim, TV aberta. Mas quando o lançamento é feito primeiro no cinema, os clientes, que são essas grandes empresas, a Disney, a Fox, a Universal, eles entendem que isso é uma estratégia de marketing. Eles acreditam que você botando a voz de uma personalidade conhecida do grande público, que mostra a cara na televisão o tempo todo, em novela, em programa de auditório, eles entendem que isso serve como um chamariz para trazer mais público. Isso é uma decisão deles. Então vai ser com a voz do Faustão, vai ser com a voz do Bussunda, que foi o caso do Shrek, vai ser com a voz do Luciano Huck. Muitas vezes o resultado é bom e muitas vezes não é nada bom. Porque são pessoas, não é culpa deles. Se o cara me puser para apresentar um programa de auditório, certamente vai ser um desastre, porque eu não tenho essa prática, eu não faço isso no meu dia a dia. Se o cara, sei lá, está acostumado a apresentar programa de auditório, ou está acostumado a fazer novela, é uma coisa completamente diferente de dublagem. De vez em quando faço participações em novelas, é muito diferente, é muito, muito, muito diferente. A cabeça da gente quando vai dublar, como eu te falei, depois de um tempo você se acostuma, mas num primeiro momento parece que teu cérebro vai dar um nó, porque você tem que estar atento àquela questão, você está ouvindo um idioma e lendo e falando num outro, você fica com aquele olho aqui, outro ali, tem que ter o reflexo, tem que interpretar, a tua cabeça está cheia de preocupações, e você ainda tem que interpretar, que é o fundamental. O mais importante é você interpretar corretamente. E quando você está com outras milhares de preocupações, ele tem que estar sincronizado, eu tenho que achar o texto aqui, o teu cérebro dá um nó, literalmente. Então a pessoa que não tem esse hábito, ela apanha, esses trabalhos levam mais tempo para serem feitos, em parte por causa disso, só que muitas vezes o resultado é bom. E é muito bom. E tem outros que não.
Tem muita divisão nas redes sociais, né, de gente que gosta e que não gosta, e umas críticas bem pesadas, então... Só que em vez de eu falar em relação a algo pejorativo, eu prefiro que você diga o seguinte, na sua opinião, por que sim deve continuar dublando? Por que é importante dublar? Bom, é importante dublar por vários aspectos. Em primeiro lugar, por uma questão de acessibilidade. Nós vivemos num país em que ainda existe um imenso percentual de analfabetos. Imenso, imenso, imenso. Entra governo, sai governo, entra governo, sai governo, e a gente tem, acho que, metade da população de analfabetos, uns 50 milhões de analfabetos. É muita gente. Uma pessoa dessa simplesmente ficaria proibida de assistir um programa de televisão, uma série. Ela vai poder assistir o jornal, vai poder assistir o programa de auditório, vai poder assistir a novela. Mas o cara também tem o direito de assistir um longa-metragem, uma animação, uma série. A pessoa tem esse direito, só que ela simplesmente não pode porque ela não sabe ler. Além disso, você tem a questão da pessoas com mais idade, elas têm mais dificuldade para ler, isso é fato. E você ver numa tela de cinema tudo gigantesco, com uma legenda gigantesca, é uma coisa. Na sua casa, com uma televisão, é outra, porque não é todo mundo tem televisão de 65 polegadas. Normal você ter uma televisão de até 40 polegadas, não mais do que isso, então a legenda também sai pequenininha, as pessoas têm dificuldade para ler. Que mais? Acessibilidade, as pessoas com mais idade, tem cegos que e assistem. As crianças, né? Crianças que são igualmente analfabetas, não por não terem acesso à educação necessariamente, mas simplesmente porque não aprenderam a ler e escrever ainda. Então, as crianças, você tem gente cega que assiste sim filme. Hoje em dia existe o recurso da audiodescrição também, para que o cego possa compreender melhor a ação que está se passando. Eu não sei se todo mundo que vai assistir sabe o que é audiodescrição. Audiodescrição é uma voz que entra no filme, além da dublagem dos personagens, é uma voz que descreve a cena sempre que não existe um diálogo. Então, o cara, ele fala assim, você bebe alguma coisa? Ah, eu aceito um uísque. Aí o cara está caminhando pela cena, aí entra aquela voz dizendo, John se dirige até o bar e enche um copo com uísque. Então, o cego, ele vê aquilo, né, que ele está ouvindo, ele fica muito mais inserido na situação, ele compreende muito melhor determinadas situações do filme. Às vezes é um cara assim que está... Eu estou te ameaçando, não sei o que, você não sabe, mas eu estou a fim de me livrar de você. E tal, por que você veio me visitar hoje? Aí a câmera dá aquele close na mão dele pegando uma arma, né? Aí vem a audiodescrição e diz, fulano disfarçadamente pega uma arma escondida na mesa. Aí quando, pá, de repente vem aquele tiro, o cego já entendeu de onde veio aquele tiro e por quê. Então tem essa questão toda. Você, no filme legendado, vai fazer o quê? Não, o cego não vai assistir. Então tem essas questões todas. E de mais a mais é o gosto, a escolha das pessoas. E existe também, eu dei uma palestra recentemente, uma palestra online no CONADUBLA, Congresso Nacional de Dublagem, que é a questão da compreensão do filme. Tem um pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, eu agora não vou me lembrar o nome dele, mas isso é fácil de achar no Google. O cara fez um estudo e chegou à conclusão que as pessoas, quando assistem a filmes legendados, elas perdem em torno de 25% do conteúdo do filme, da compreensão do filme, porque elas passam uma parte do tempo com a mente distraída lendo. Quando o cara está lendo, ele não está vendo a cena, uma coisa ou outra. A cena está passando ali, ela está passando ao fundo, mas naqueles segundos em que ele está lendo, a atenção está voltada para o texto. Ele não está vendo a pessoa falando e fazendo a coisa ao mesmo tempo. Então o cara chegou a esse resultado, algo em torno de 25% do conteúdo de um filme as pessoas perdem quando assistem um filme legendado. Então é outra questão. Mas eu não estou dizendo que não tem que ter filme legendado, acho que a pessoa tem que ter o direito de escolher. Né? Hoje a gente já tem tecnologia para isso, as televisões têm isso, o cara pode botar legenda, tirar legenda, botar som original, tirar, então fica ao gosto do freguês, mas o fato é o que se tem visto
é que o público que prefere filme dublado, graças a Deus, está preferindo 1000 vezes assistir dublado, quer dizer, o público em geral está preferindo 1000 vezes assistir dublado do que assistir legendado. Muitas grandes distribuidoras lançavam seus filmes. Eu também vi na internet que teve um evento da Netflix que ela tem controle de tudo ao redor do mundo, né? Que as pessoas gostam de assistir. E ela fez uma pesquisa que todas as pessoas no mundo inteiro preferem dublado. Por exemplo, na França prefere francês, na Alemanha prefere alemão. Tudo que é exibido na Alemanha é falado em alemão, seja na televisão ou no cinema. Tudo é dublado em alemão. Ah não, eu quero ver um filme com som original, aí você vai ter que procurar uma cinemateca, um cinema de arte. Ali os caras encontram, mas normal não. E o que eu estava te falando, até alguns anos atrás, grandes distribuidoras como Fox, como Universal, essas grandes empresas, elas simplesmente não tinham programação dublada nenhuma. Era tudo legendado. E por uma exigência do público aqui no Brasil, eles passaram a legendar. Hoje todos esses canais passam programação dublada, porque é uma exigência do mercado. As pessoas preferem assistir dublado. Quer fechar essa cortina para ver se... Não sei se está vazando muito. Deixa eu ajeitar isso aqui. Certo. Para finalizar, eu quero que você fale os personagens que você dublou e faça fala uma frase. Paz! Quando quiser. Cara, eu não sei muito bem o que eu vou falar, mas qualquer coisa eu peço pra você passar lá no parque, me ajudar a varrer, porque o Rigby tá meio preguiçoso, valeu? Maikozowski? Eu não acredito, eu tô no TCC da Catarine! Catarine, vou cantar uma música pra você agora, pra você sair com uma nota bem legal, pra você sair com um 10 no seu TCC. Vamos lá, porque essa é uma homenagem que vem direto de Monstrópolis pra você. Tu és pra mim um chuchu que eu colhi na vida. Hoje eu tô fazendo pica-pau também, não vai sair muito igual, porque além da vozinha os caras ainda botam um efeitozinho, mas enfim, tive que aprender um bocado a fazer o anime, que era o Yu Yu Hakusho, né? Que eu fazia o Sensui, que era uma pessoa que tinha assim o coração do tamanho do mundo. Ele falava coisas do tipo: eu vou transformar esse mundo num imenso cemitério. Você assistiu Meu Amigãozão alguma vez? Você conhece esse desenho? Você sabe o que eu faço? É o... Não, é o canguru. É o bongo. É. Pronto? Tô pronto! Tô super pronto! O bongo, ele é um cara hiperativo e ele fala muito alto, ele tem a voz muito aguda, não tem como fazer baixinho, e ele tem ali uns bordões do tipo... Obrigada. Queijo, prazer, Catarina. Boa sorte, espero que te ajude. Viu? Eu tenho que tirar a lapela Assim. assim.